Compartilhar. Tem certeza? Ele está sendo, né? Rosângela, bom dia. Bom dia. Ok. Muito bem, pessoal. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Mais uma vez, desculpem o atraso, mas tenho certeza que nós vamos compensar aí com uma sessão muito bacana. Nós temos aí um time estelar aqui com a gente hoje. Eu sou a Mônica, eu sou coordenadora adjunta do Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade na FIA Business School. Tem algum aluno da FIA aqui? Põe no chat aí para a gente saber, às vezes tem alguém conhecido nosso aqui. Avisem para a gente de onde vocês estão falando, quem está no Brasil, quem está fora, quem está em São Paulo, quem está no Rio. Hoje nós temos paulistas, cariocas aqui no nosso evento, temos até italianos, uns italianos meio assim, né? Meio mais ou menos, mas enfim. É sempre bom ter um grupo internacional, porque isso traz diversidade, vão trazer perguntas bacanas aí para a gente discutir. Então, a ideia desse webinar hoje é introduzir alguns conceitos e algumas discussões aqui para vocês, que nós vamos estar trabalhando com um curso novo que a FIA está lançando, começa dia 31 de outubro, e a gente vai colocar os dados aqui para maiores informações no chat, então quem se interessar pode vir conversar com a gente, com a coordenação. A Sandra, que eu vou já apresentar aqui o nosso time estelar, é coordenadora junto comigo nesse curso. Ela traz uma bagagem de muitos anos e muito sucesso nessa área de inovação e o mindset de globalização. Global Mindset, Sandra, me ajuda, porque essa não é a minha área de expertise, eu estou aprendendo aqui com os experts. Mas ela vai contar para a gente um pouco também a trajetória dela, assim como o Gustavo, que está em Londres. Ele é de São Paulo, mas mora em Londres. Ele também vai contar um pouco a trajetória dele. E o Beni, que é carioca e está em Tel Aviv, vai contar para a gente também. Então, sem mais delongas, em nome da FIA, eu quero dar as boas-vindas a todos que, por fim, conseguiram entrar, e aos nossos painelistas aqui, o pessoal do webinar. Realmente é uma oportunidade única para a gente interagir com esses experts ao mesmo tempo, até porque durante o curso eles vão falar em separado, então hoje é um momento muito excepcional mesmo para a gente conhecer e abrir esse diálogo entre eles também, e quem vai conduzir tudo isso é a Sandra. Sandra, são todos teus. Boa sessão aí para vocês. Bom dia, boa tarde para quem está fora do país. Bom dia a todos. Bom, eu sou Sandra Sinico, né, da Latam Scale Up, que é uma consultoria fundada no Reino Unido, com o objetivo de apoiar startups e pre-scale ups em sua expansão global, né? Aqui comigo está o Gustavo Baquim, fundador e CEO da EMEA, EMEA da Cadastra, que é uma empresa brasileira que tem destaque global nas áreas de digital, consultoria e tecnologia, com presença no Reino Unido, México, Argentina, Colômbia e tantos outros países. A Cadastra ela tem tido uma performance incrível do ponto de vista global, e é por isso que o Gustavo é um dos também convidados para estar com a gente nesse curso, né? Gustavo está em Londres agora, né, gerenciando a operação global da Cadastra. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Gustavo. Obrigado. E aí a gente tem também o Beni Rubinstein, que, bom, a experiência do Beni também em inovação, com inteligência artificial e tantas outras coisas. Ele foi o primeiro, foi o cofundador da Microsoft Cloud and AI, Azure, do primeiro partner primeiro partner da Microsoft Venture na América Latina. Foi também consultor do Banco BV.
atua hoje como advisor para vários fundadores de startups, venture capital funds e corporações. Atua como mentor, juiz em organizações globais, com presença em Israel, nos Estados Unidos, como Techstars e Mass Challenge. Enfim, o Beni também tem uma atuação incrível do ponto de vista global, né? E a gente está muito feliz de estar com, pelo menos, são 10 professores, 10 experts em Global Mindset que farão parte desse novo curso da FIA, que tem por objetivo ampliar muito a nossa percepção da importância de desenvolver e fomentar o Global Mindset dentro das organizações para exatamente poder avançar, abrindo novas oportunidades, melhorando a nossa competitividade enquanto empresas e trazendo recursos para o Brasil, né? A gente tem uma capacidade e a criatividade e soluções, muitas vezes inovadoras, mas que não saem do nosso território e perdem a oportunidade de escalar globalmente, né? Nosso curso são 10 aulas de 3 horas cada uma, né? E ministradas por experts de países como Israel, Reino Unido, Portugal, Espanha, Emirados Árabes, Estados Unidos e Brasil. E uma das características desse curso é muito interessante que a gente conseguiu juntar, vamos dizer, 80% dos professores falando português, o que vai fazer com que as pessoas tenham uma compreensão melhor dos detalhes da jornada da globalização, da inserção do Global Mindset em suas organizações de uma forma muito mais profunda, né? Eu, assim, da Inglaterra, nós teremos 2 pessoas que também têm muita experiência na gestão de empresas globais e na expansão de empresas globais. E uma das coisas que eu acho muito interessante nesse curso também é que não são professores, são professores, mas querendo transmitir o seu conhecimento estando com a mão na massa, ou seja, gente que tem uma larga experiência no dia a dia da expansão de empresas, né? Bom, quem quiser aprofundar conhecimento, como a Mônica falou, é só entrar em contato com a FIA para pegar mais detalhes do programa e ver se casa com a vontade de se preparar para expandir num futuro próximo ou num futuro distante, enfim, ter todos os rudimentos, as ferramentas para poder expandir de uma forma mais segura, né? Eu queria começar perguntando para os meus 2 convidados aqui, exatamente isso, quer dizer, a gente percebe o enorme potencial que as empresas brasileiras têm para expandir em mercados no exterior, sejam pequenas, médias, empresas de base tecnológica, mas, no entanto, a gente vê que nós temos pouquíssimas, tirando as commodities e uma ou outra exceção, como Embraer, etc., que expandem globalmente, né? Por que vocês acham que isso acontece? Será que a gente não tem gente preparada? Será que o que falta para a gente ter mais empresas globais? Gustavo? Bom dia, boa tarde para todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Mônica. Obrigado, Sandra, mais uma vez pelo convite. Bom, essa pergunta ela é ótima, né? Porque assim existem 2 lados para mim. A primeira questão é o Brasil em si e todos os desafios e oportunidades que o Brasil, como um país, como uma região, ele nos proporciona, né? O outro direto e assim, e aí olhando para o Brasil, assim, a gente tem muita coisa para fazer no Brasil ainda, né? E eu falo até pela Cadastra, né? A gente está fazendo 25 anos ano que vem. E eu sempre me pego pensando que parece que cada ano a gente é uma nova empresa, um novo desafio, uma nova oportunidade, é uma região do Brasil que a gente ainda não explorou, é um segmento de um cliente que a gente ainda não entrou com tanta profundidade como a gente poderia.
a gente descobre uma nova oportunidade num segmento que a gente ainda já tá maduro, mas daqui a pouco, né, o mercado ele tá numa velocidade, numa dinâmica, ainda mais no digital, ainda mais na tecnologia, que é onde a gente vive. Então, existe muita oportunidade e desafios, claro, dentro do Brasil. Então, assim, na verdade, aqui dá para a gente fazer muito negócio e tem muita coisa para se fazer no Brasil. Mas falando de internacional, eu acho assim, a gente tem sim. Isso é a minha opinião, Gustavo, e a experiência e essa é a aposta que nós cadastros fizemos. A gente tem sim conhecimento, e aí olhando de novo, eu preciso falar, né, da minha experiência, da nossa experiência como empresa, do nosso setor, o setor de digital services, de marketing digital, de tecnologia, de inovação no digital. A gente tem sim um talento tão bom quanto, quiçá melhor que qualquer outra região, tá? E essa foi a parte da aposta que a gente fez, né? Então, contando um pouquinho dessa aposta, sim, a gente quando fez esse exercício, a gente veio para cá em 2018. Londres foi o primeiro escritório da Cadastra fora do Brasil, né? Depois, como a Sandra falou, a gente abriu escritórios na América Latina também. Até então, a gente tinha escritórios em São Paulo e Porto Alegre. A empresa, na verdade, começou em Porto Alegre. Eu sou gaúcho de Porto Alegre. Temos São Paulo, depois expandimos, temos Rio de Janeiro, agora em Curitiba. Mas o primeiro escritório internacional foi Londres. E essa aposta de Londres, ela tem alguns fatores, mas a grande combinação de fatores que a gente entendeu que nos daria a plataforma para fazer esse movimento foi uma questão de estrutura. Nós já tínhamos ali em torno de 150, 200 pessoas no time. Então, assim, já um determinado porte e já com uma certa maturidade de governança, sim, né? O que, claro, se eu olhar agora, né, para trás e analisar com o que a gente tem hoje, 6 anos e meio para trás, eu falei, nossa, a nossa governança não era tão madura assim, a gente não sei se a gente estava tão preparado, mas já existia uma estrutura de back-office, já existia uma estrutura muito forte de RH, de olhar as pessoas, de cultura, né, uma empresa de serviço, né, o nosso bem maior é o nosso talento, né, no nosso time. Então já existia uma estrutura, já existia um porte, uma governança. E existia, como eu falei para vocês, voltando para a pergunta da Sandra, existia sim uma confiança muito grande no nosso talento, do nosso time em digital services. E aí eu trago assim, como é que a gente viu isso e como é que a gente analisou e mediu isso? Eu tive a oportunidade, na verdade, de morar em Londres quando eu era bem mais jovem, bem mais jovem. Passei 7 anos aqui e essa minha primeira experiência eu vim como cliente. Eu trabalhei em algumas empresas e eu tive a oportunidade de trabalhar com agências de marketing digital. Então eu tive uma experiência muito, muito pontual, muito específica, onde eu tive totalmente a experiência de ver o nível da entrega do mercado de agências de marketing digital e de inovação no digital aqui no Reino Unido. E quando eu voltei para o Brasil e realmente mergulhei na Cadastra, eu consegui traçar esse comparativo com uma clareza uma tranquilidade muito, muito clara, assim. A gente viu que nosso conhecimento, a nossa entrega, o resultado que a gente trazia para os nossos clientes, por mais que, de novo, são mercados diferentes, são necessidades, às vezes, um pouco diferentes, eu vi que nós tínhamos tanto conhecimento quanto o mercado britânico, que é um dos mercados nesse segmento, e-commerce, que é outro mercado importante para nós, a parte de e-commerce, a parte de digital, a parte de marketing, de estratégia digital, a gente estava muito bem posicionado. Então, também essa é parte da resposta, que sim, temos mão de obra qualificada? Temos talento? Temos, né? Aí o que a gente precisa ter, assim, faz sentido estratégico para o nosso negócio? Para a Cadastra fez, e aí só para responder essa parte do sentido estratégico, para nessa tomada de decisão, para nós fez muito sentido, porque primeiro, nós chegamos nesse momento, 2016, 2017, antes de vir para cá, onde a gente se encontrou já, como eu falei para vocês, uma determinada estrutura, um determinado porte. A gente vai possuir clientes multinacionais, como, por exemplo, Samsung, já é um cliente nosso há quase 10 anos. Todo mundo conhece a Samsung, é uma empresa multinacional, e não era a única, nós tínhamos outros, né? Então, a gente começou a olhar para o nosso portfólio de clientes, começou a identificar oportunidades, onde a gente viu, se a gente consegue criar conversas aqui, onde a gente pode abrir projetos em outras regiões, a gente tem uma oportunidade de negócio incrível para a gente até testar se esse nosso conceito de que o nosso talento entrega resultado em qualquer língua, qualquer região, realmente funciona. Segunda coisa que também a gente começou a entender que nos proporcionou essa plataforma de expansão é os parceiros que a gente tem, né? Nós trabalhamos com parcerias de longa data, muito bem estruturadas, que nos ajudam muito no nosso trabalho, com o Google, com o Meta, a gente trabalha com Salesforce, a gente trabalha com Adobe. Então, nós trabalhamos com diversas empresas de tecnologia, de publicidade digital, de dados,
de e-commerce, a Vetex, muitos daqui imagino que devem conhecer a Vetex, foi um parceiro muito importante, é um parceiro extremamente relevante para nós, é uma plataforma de e-commerce brasileira que também está fazendo expansão internacional, né? Também nós tivemos várias conversas importantes. Mas, enfim, para Gustavo, não me alongar mais e passar para o Beni, isso. de uma maneira estratégica, a decisão para nós também fez muito sentido. Eu só queria adicionar, tem um estudo do Startup Genome de 2024, que é um think tank americano, né, que destacou que esse ano eles perceberam que startups em estágio inicial, que têm a maior parte dos seus clientes no exterior, têm também mais que o dobro de chance de atingir avaliações superiores a 50 milhões de dólares e se tornar unicórnios, né? Beni, é contigo. Oi, Sandra, obrigado. Eu vou responder a pergunta, mas eu não consigo resistir aos 30 segundos de parênteses. Acho que a Sandra e eu nos conhecemos desde 2020, pelos meus cálculos. Só hoje descobrimos que ela é italiana e eu sou carioca, mas tudo bem, vamos continuar. Bom, voltando aqui, eu acho que o Gustavo tocou em vários pontos, eu não vou repetir, falar um pouquinho só sobre a minha perspectiva. Na verdade, eu fiz a graduação em Engenharia de Computação no Rio de Janeiro, na PUC. Eu trabalhei alguns anos no Brasil, na IBM, em algumas outras empresas. Em 98, eu tinha alguns anos de experiência de trabalho. Eu vim aqui para Israel. A minha missão era abrir os escritórios e a operação de uma empresa israelense que é pública, Amdocs, na América Latina. Então, a gente estava em startup mode para uma empresa listada em bolsa, que é uma coisa um pouco diferente. Enfim, eu passei por vários movimentos desses, como abrir uma empresa israelense no Brasil. Depois eu fiquei nos Estados Unidos 15 anos, como você falou, fui gerente de produto e líder de vários grupos de inovação, de incubação, inicialmente na operação global, pelos primeiros 12 anos, baseado nos Estados Unidos, e depois, após um breve período em que eu abri essa parceria com a Microsoft Venture na América Latina, eu vim aqui para o Oriente Médio e criei um time regional, incluindo todo o Oriente Médio e África. O que a gente percebeu nisso aí? Meu último role, por exemplo, na Microsoft, eu era head de e-commerce para 104 países. Era Oriente Médio, África, e aí eu herdei de um colega o leste europeu, incluindo a Rússia, né? Existem várias barreiras, algumas mais óbvias do que as outras, né? A barreira de linguagem, a gente sabe que é uma barreira, mas a gente consegue mais ou menos adequar. Mas acho que algumas barreiras que a tecnologia ainda não resolveu, obviamente, os fusos horários. Eu, por exemplo, acordei às 4 da manhã sem saber que horas eram hoje. Mas, em termos um pouquinho mais concretos, né, a forma de você trabalhar, para dar só alguns exemplos práticos, a gente vai aprofundar mais no curso, mas quando eu estava no grupo de inovação, a gente começou o Software as a Service na Microsoft. Por eu ser um grupo de incubação, eu tinha, obviamente, que priorizar os mercados onde a gente achava que eram mais velozes para adotar inovação. A América Latina não era uma das grandes prioridades, apesar de eu ter trabalhado no Brasil, no México e no Chile. Um pouco de Ásia, Singapura, Austrália, mas o meu foco maior era Estados Unidos, América do Norte e Europa, né? Só uma de dezenas de histórias que a gente não vai ter tempo de explorar hoje, que eu me lembro até hoje, e eu acho que eu conto essa para muitos brasileiros, até ou latinos, porque foi uma que me marcou pessoalmente. Eu era mais latino ainda naquela época. Foi na Noruega, onde eu cheguei com o meu chefe na Microsoft, com o cartãozinho da Microsoft, terno e gravata, todo o protocolo em Oslo. Me lembro que estava menos 20 e poucos graus, era fevereiro, no inverno. Então, um certo esforço para chegar lá às 6 da manhã. E ao iniciar aquela apresentação que eu considerava linda e brilhante, que a Microsoft ajudou a produzir, a reunião que levaria 60 minutos foi interrompida no 15º minuto, onde o nobre colega norueguês de 1,90 m se levantou da mesa, me olhou para baixo, apertou minha mão, muito educadamente e assertivamente disse: Dr. Sr. Rubinstein, muito obrigado por ter vindo, nós não vamos fazer negócio com o senhor tem 45 minutos para fazer o que o senhor quiser. O senhor pode fazer um tour pela empresa, o senhor pode ir para a sua próxima reunião, o senhor pode beber, a geladeira está liberada. E naquele momento, a coisa que mais me veio à cabeça foi o furo, Não, uma não está fúria. falando nada, cachorro. Eu acho que tem No alguém site não tem. Precisa fazer um mute aqui. Resumindo, o que eu levei daquela história, quando eu faço advisor para alguns CEOs aqui em Israel e em outros lugares, eu sempre menciono, né? Naquele momento,
usando o meu chapéu carioca, disse, nossa, esse cara é o cara mais grosso e antipático do planeta, né? E 10 anos depois eu falo para todas as pessoas com as quais eu trabalhei, que estão trabalhando em outros locais fora da América Latina, esse foi o cara mais generoso e melhor de fazer negócios que eu já vi. Ele respeitou meu tempo, né? Desculpa, sem qualquer insulto, mas acho que é importante esses exemplos. Eu, quando regressei ao Brasil, estava 15 anos fora, e a minha primeira reunião como investidor, eu fui a uma startup, eu tinha contratado uma pessoa que tinha mais experiência em VCs no Brasil, e fomos visitar essa empresa, e a apresentação levou mais de 2 horas, e, enfim, foi muito extensa. Eu tentando não ser rude, mas já sendo meio gringo, fui ao banheiro, fiz um text message para o meu colega e disse, Daniel, acho que tá bom, né? Vamos cortar, vamos sair. E quando eu entrei no táxi com ele, eu pensei, puxa, no primeiro slide já achei que o valuation da empresa era absurdo, tinha assim alguns zeros a mais. Disse, bom, eu tenho um MBA em finanças, mas talvez eu não tenha entendido, eu sou uma pessoa humilde. E a primeira coisa que eu ia fazer é perguntar, Daniel, me explica qual é o valor dessa empresa, como que veio esse valuation? E antes de eu perguntar, ele me disse, Benny, puxa, é um absurdo essa empresa, eu jamais investiria nela. E aí veio a minha fúria, eu disse, puxa, por que a gente ficou lá 2 horas e meia? Por que você não foi norueguês e não terminou a reunião mais cedo? Né? Então, às vezes essa questão, a moral da história aqui, não estou encorajando ninguém a ser rude, a moral da história é que eu acho que a cultura latina ela é muito gentil, mas essa gentileza às vezes pode se tornar uma perda de tempo. Então, trabalhar em Israel, trabalhar na Noruega, algumas pessoas podem perceber a cultura como rude ou grossa, mas na realidade é uma cultura pragmática. Você vai fazer ou não vai fazer? Não tem aquele vamos falando, né? O famoso vamos falando, vamos tomar outro café. Qual é o objetivo do próximo café, né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse pragmatismo. E mais uma coisa, né? Isso aí que eu falei talvez seja óbvio, que é o cultural, é realmente entender os mercados, né? Obviamente, eu que tive uma experiência global na Microsoft, quando eu fui responsável por 104 países em EMEA, obviamente eu não entendia o que se passava em alguns lugares da África, eu não entendia muitas coisas do Oriente Médio, fora de Israel. Então, entender os drivers, etc., né, atrás dos analytics, dos Power BI, etc., era uma coisa que, para mim, sempre foi essencial, não ser aquela pessoa que está no Ivory Tower, né? Entender realmente o mercado local, como funciona o sistema de banking. Se eu estou calculando o Net Promoter Score, os drivers de satisfação na Nigéria não são os mesmos drivers de satisfação na Noruega. O que as pessoas valorizam? Quer dizer, a gente tende a ser um pouco business-oriented, number-driven, tudo isso é muito bonito, mas na verdade a gente está lidando com seres humanos que têm emoções, que têm preferências, né? Eu trabalhei com o professor Dan Ariely, para quem conhece, que escreveu um livro chamado Predictably Irrational, né? Então, entender um pouquinho que o business não é só aquela equação matemática, mas tem alguma coisa por trás que, se você não olhar no olho, se você não fizer algumas perguntas, se você não ler as entrelinhas, você provavelmente vai ter grandes dificuldades, principalmente se você pensar com a sua cabeça, né? Tente pensar com a É, cabeça do outro. eu acho, Beni, eu acho que você me deu o gancho para perguntar para o Gustavo na questão dessas relações interculturais. Quando você monta uma operação internacional, como a que vocês montaram, e a Cadastra ela comprou uma empresa inglesa, e a fusão desses dois times, quais foram os desafios nesse sentido que você pode trazer para a gente do ponto de vista de don't do that, ou quê? Não faça isso, ou quais foram os erros mais comuns, ou pontos de red flags, e quais as coisas que você percebe que dão certo? Sempre rapidamente, tá, gente? Esse rapidamente que é o problema, né, Sandra? É Porque, o assim, em problema, primeiro lugar, a gente tá, eu não tenho como dizer para vocês que a gente já sabe fazer isso. Faz 1 ano e meio que a gente está nessa jornada da aquisição, da integração da nossa aquisição, né? Então, 1 ano e meio não é nada. Assim, o que eu já consigo perceber nesse 1 ano e meio, trabalhando com a agência que foi adquirida, que já se tornou o cadastro, já fizemos o phase-out da marca. Acho que essa é a primeira lição. A primeira lição é a gente acabou errando aqui, a gente permitiu seguir com muitas coisas da maneira que elas estavam. Ou seja, não integramos tudo que tinha que ser integrado no momento inicial, do primeiro estágio. Eu acho que, se me perguntasse hoje como eu faria toda a integração de marca, de processo de operação, de back-office, de marketing, vendas, tudo no primeiro estágio, esse estágio sendo 90, 120 dias, né? A gente fez uma coisa muito faseada, muito lenta, muito faseada, muito respeitosa e pouco pragmática, que, pegando o gancho do Beni, nós latinos, acho que a gente foi com muita
com licença, por favor, posso pegar esse acesso a essa ferramenta e conectar com a nossa aqui para a gente poder enxergar os números? E nesse processo as coisas se demoraram demais e não acontecer as sinergias que a gente procurava, algumas ainda não aconteceram e outras demoraram muito mais do que a gente estava realmente esperando para acontecer. Então, eu acho que a gente tem que ter um plano muito claro no início de uma aquisição, seja ela onde for, mas principalmente uma aquisição que tem aí um desafio cultural internacional, assim, muito claro do que a gente quer, qual é a tese, né? Por isso que eu volto a falar, estava falando da estratégia, né? Por que fazia sentido para a Cadastra. A nossa tese é uma de uma marca, é uma construção de uma marca global. Né? Depois a gente pode discutir do porquê isso, mas enfim, essa é a tese. A tese da Cadastra é a construção de uma marca verdadeiramente global. Então, eu não posso fazer uma aquisição e permitir que a marca da adquirida continue, porque essa marca ela tem que se tornar a nossa marca, que é Cadastra. Então, por que, aí, de novo, olhando agora é muito fácil dizer, mas por que então a gente se permitiu 12 meses para fazer a transição phase-out da marca adquirida? Foi um erro. Para mim, agora, absolutamente claro e transparente. O que a gente fez no começo, muito bem feito, esse sim. Back office, por quê? Porque eu preciso de números, eu preciso de dados, eu preciso de processos, eu preciso de folha de pagamento, eu preciso tudo que seja, né, o dia a dia administrativo do negócio, a gente precisa pegar isso e ter o controle e gestão disso para a gente poder realmente começar a tornar esse negócio parte do nosso negócio. E isso a gente fez sem abrir mão, de novo, com alguns, digamos assim, processos um pouco mais lentos do que a gente gostaria, mas a gente fez muito bem, integrou, e hoje a gente tem visibilidade, controle completo de todo o back-office do negócio que foi adquirido na Inglaterra. Mas eu acho que a parte de marca, a parte de mais de cultural, a gente se permitiu ser muito cavalheiro, muito pedir com licença, e em vez de muito por favor, em vez de só pedir com licença, preciso fazer isso aqui e vamos embora. Acho que essa parte foi importante. Tá. E nesse sentido, Beni, qual foi sua experiência em relação ao tratamento com pessoas, né? As diferentes culturas, como que você percebe que são atitudes ou estratégias vencedoras, vamos dizer assim, lidando com pessoas? Excelente pergunta, Sandra. Vou tentar responder com alguns exemplos e contextualizar um pouquinho. Para começar, para contestar um pouquinho o que o Gustavo falou, né, complementar. Quando eu estava no início da Microsoft, a gente tinha um Senior Vice President, a gente fez uma aquisição, aliás, a gente uma empresa chamada desculpa, a gente não fez uma aquisição, a IBM acabou comprando uma empresa chamada Rational Software, que era o nosso maior parceiro na época. Foi um big loss para a Microsoft. Tá? Eu tinha acabado de entrar na empresa, meu chefe e o chefe dele estavam envolvidos nesse task force, eles estavam no grupo que recomendou a compra. No final, o nosso senior vice president se chamava Eric Rudder, era um cara considerado genial e grosso, era o estilo na época de gestão, antes do Satya Nadella, ou direto, talvez. Resumindo a história, foi um grande erro não ter comprado a empresa, mas o ponto não é esse, o ponto era o Eric fazia uma espécie de coaching para a gente, né, para a liderança, e ele falava: Don't ask for permission, ask for forgiveness. Né? Exatamente o que o Gustavo falou. Acho que essa questão do puxa por gentileza seria possível. Esquece. Né? Vamos ser um pouquinho mais noruegueses, ou israelenses, ou holandeses. Né? Um outro exemplo foi no lançamento do Azure, você mencionou. Né? Muitas pessoas que conhecem a Microsoft vejam hoje o Azure, vamos dizer, o filho preferido do Satya, né, e dos investidores, dos shareholders. Eu ainda tenho um pouquinho de estoque, mas devia ter segurado mais. Mas, basicamente, pensando aqui naquela época, né, quando a gente gerou o filho, a gente tirou o Azure do Research, nem se chamava Azure ainda, se chamava Red Dog, o projeto do Research. Nós éramos 6 pessoas que fomos selecionados para iniciar o grupo de Global Business Development. Então, você pode imaginar, muita gente gosta de falar, eu trabalho numa corporação, mas eu sou empreendedor, e as pessoas dão aquela risadinha, hahaha. De fato, nós éramos 6 pessoas para criar o modelo de vendas. E, além de todos os desafios que a gente tinha, eu vou mencionar 2 exemplos que acho que a gente não cobriu aqui ainda. O primeiro, alinhamento de incentivos. Para mim, é a aflição número 1, ela parece um pouco óbvia em retrospectiva, mas quando você está trabalhando com parceiros, por exemplo, a gente não tinha um grupo de vendas ainda, né? Nós éramos o grupo de vendas global, 6 pessoas, então, obviamente, a gente tinha que escalar por parceiros, como é o caso de muitas startups. E, nesse caso, a gente teve que realmente entender como é que os incentivos se alinhavam, você está criando um novo business, um modelo de compensation, incentives, eu tive que fazer um business case
para o CFO do Microsoft Research. Enfim, não é um processo trivial. A gente precisa realmente pensar de novo. Tirar, acho que a lição número 1, se tiver alguma coisa que vocês vão lembrar de tudo que eu vou falar, tirar o nosso chapéu da nossa nacionalidade, da nossa cultura, dos nossos interesses financeiros, etc., e colocar o chapéu daquele cliente, daquele parceiro e falar o que ele está ganhando com isso, ou ela, né? E isso aí, acho que se tornou básico no meu DNA, mas para algumas pessoas não é tão óbvio, né? E naquela época, mais uma coisa que eu aprendi, isso mais para uma multinacional, mas isso se aplica para qualquer tipo de empresa, sempre, de novo, estar perto do field, né? Quem é que está ali na operação, né? Que muitas vezes a gente vem com aquela estratégia, eu trabalhei na BCG, trabalhei com uma McKinsey, são grandes empresas, mas muitas vezes você vem com aquele PowerPoint lindo, esse é o nosso go-to-market strategy, fantástico, os investidores adoraram, só que, como dizia Nelson Rodrigues, né? O subtítulo das minhas palestras geralmente é A Vida Como Ela É, né? Então tem todo aquele empreendedorismo de palco, aquelas coisas bonitas que os jornalistas gostam de ouvir, todo mundo aplaude, mas tem a vida real. A vida real, às vezes, não é tão poliana, a gente precisa entender um pouquinho mais a fundo as motivações, os drivers, senão fica aquele papo, vamos falando, e o ano acaba e a gente não fecha o deal, né? Então, uma coisa que para mim foi essencial, para fechar só com o último exemplo, quando a gente foi lançar o Azure, pensamos em várias maneiras de lançar, com os recursos que a gente tinha, que não eram muitos, eu tive que fazer um fundraising interno de 4 VPs, juntei $220 mil e falei, bom, vou fazer um programa piloto, desenhamos um programa espetacular, e aí veio a questão de como a gente seleciona os países iniciais. Selecionei um parceiro que era uma subsidiária da Capgemini, que é uma empresa francesa. A França foi o país que ficou por último no nosso scorecard, outras questões que eu posso abordar se tiver tempo, mas essa história longa é para chegar na conclusão. O grande evento que a gente fez, que gerou os primeiros 25 ou 50 POCs, não me recordo agora o exato número, nós escolhemos o CTO da empresa, que era um holandês, né? E por que um holandês, né? A primeira coisa que ele fazia, com todos os americanos e franceses, etc., no grupo, ele chegava, eram 2 dias de seminário, prático, não era filosofia, era a gente vai ter que sair daqui com a definição de uma proof of concept, e a primeira coisa que ele falava para todo mundo, com aquele jeitão dele, era bem grandão, ele falava, today we all going to be Dutch. E as pessoas já ficavam meio assustadas na cadeira e tal, mas a realidade é essa, se a gente quer um resultado em 48 horas, não adianta a gente ser francês, não adianta a gente ser latino, a gente precisa trabalhar da maneira que os recursos que a gente tem nos forçam, né? Então, de novo, é sempre não pecar pelo nosso conforto, sair da nossa zona de conforto, e se o método holandês é o que funciona, vamos todos ser holandeses por 2 dias, ou por 6 meses. Eu queria pegar esse gancho do que vocês estão falando, e contar um pouco da experiência da expansão do Waze no Brasil. Uma das coisas que mais me marcou foi a autonomia e a confiança dos fundadores do Waze na gente. No caso, eu era o contraparte aqui no Brasil, e essa é uma das coisas que eu gostaria de perguntar para vocês. Quando você está montando times globais, obviamente você não vai ficar mudando de país e sempre o dono indo para cada país, ou o diretor, etc. e tal. O que vocês têm a dizer sobre a autonomia e a confiança no time local, ou seja, o jeito de fazer, pensar global, né? Global, que eu digo, ter a mentalidade global, mas agir de forma local. Isso foi muito claro para mim no Waze, quando o Uri Levine, uma vez andando comigo por São Paulo, falou assim, vocês são muito malucos, vamos, eu vou deixar com você, você toma as decisões aqui, vamos lá, eu tenho esse modelo, eu quero isso, então vamos, agora o jeito de fazer, vocês fazem aqui no Brasil, do jeito que vocês acharem melhor, claro, sempre em sinergia com a gente. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa coisa da autonomia das equipes locais. Posso Neni? começar? Gustavo, fala. Eu vou double down no que o pessoal do Waze fez. É o que a gente, de uma certa maneira, está fazendo. A gente trouxe um dos principais, digamos, executivos, nesse caso eu, para cá. Fizemos a construção de um time local, primeiro organicamente, depois através de uma aquisição.
E bem ou mal, a gente está dando muita autonomia, né? A gente manteve toda a primeira camada de lideranças do time da agência adquirida. Acho que uma pessoa que saiu foi porque ela tomou a decisão de sair. O resto, essa primeira camada, o que a gente fez é a gente colocou membros, lideranças nossas, eu digo, da Cadastra Brasil original, digamos que eu, ainda como, né, o líder, né, o C-Level, e colocamos uma ou duas ou três pessoas misturadas nessa primeira camada mais sênior, mas o time embaixo dessa camada é todo o time local. E aí nós temos o time Brasil que reporta para essas lideranças daqui, né? Porque tem aí um offshore que a gente está fazendo, que é parte da nossa tese estratégica de negócio. E como que eles Mas trabalham em conjunto? existem desafios, que daí eu acho que é um papo que a gente pode falar mais sobre os desafios culturais, onde eu posso trazer aí umas perspectivas que eu vejo assim dos desafios culturais, principalmente no caso aqui sobre britânicos e brasileiros. Mas eu deixo o Beni adicionar na resposta da pergunta. Ok. Benny? Só reiterando o que eu disse, mas dando um exemplo aqui, até inclusive da Inglaterra, né? Quando eu fui lançar um produto da área de saúde, eu era parte do Microsoft Research, antes do Azure, eu cuidei de um produto chamado Health Vault, que a gente lançou na Inglaterra e no Canadá, um projeto extremamente complicado, né? Healthcare, regulação, etc. E é uma coisa que, como a gente sabe, diferente de lançar o Microsoft 365, que bem ou mal funciona em qualquer país, com algumas nuances, o sistema de healthcare de cada lugar é muito diferente, muito complexo, né? Longe de mim saber tudo o que se passava no Canadá e na Inglaterra naquela época também. Então, voltando ao seu ponto, eu acho que talvez a história terminou bem, eu ganhei um prêmio lá, um Gold Star Award, que era os top 5% globais, etc. Mas, para ser bem honesto, acho que o mérito, não sei se o mérito não foi meu, mas a primeira coisa que eu decidi é tomar um risco. Eu pensei, ou esse projeto vai ser um grande sucesso, ou eu vou ser demitido. Não tem como fazer esse processo de uma maneira light, né? Era um processo que, fadado ao desastre, meu antecessor foi demitido em 6 meses, e eu disse, bom, ou eu vou ser demitido em 3, vou bater o recorde dele, ou vai dar certo. E essa questão de tomar risco, quando eu digo isso, óbvio que eu não queria ser demitido, mas de fato é uma coisa que eu racionalizei, considerei. E uma das primeiras decisões que eu tomei era, acho que era um projeto muito estratégico, então o meu corporate vice president, que era o Peter Newport estava um nível abaixo do head de research global da Microsoft, foi advisor do George Bush na área de healthcare, então uma pessoa obviamente muito, muito senior, e depois eu vim a descobrir que o background dele era em filosofia, então ele ficava muito nervoso se as coisas não se conectavam, as ideias, etc. Resumo da ópera, existia um conflito enorme entre o nosso vice president e o gerente geral da subsidiária inglesa, existiam várias discordâncias, questões pessoais, questões financeiras, questões de approach, e eu fui colocado naquele campo de guerra, e já deu para perceber nas primeiras semanas que existia um atrito muito alto, alguns níveis acima da minha hierarquia, e o que eu fiz basicamente, tanto no Canadá como na Inglaterra, eu fui direto na subsidiária, isso não extraoficialmente, mas sem ninguém, obviamente, me dar esse aconselhamento. Eu sentei com o gerente geral de cada um, e a primeira coisa que eu fiz, de novo, talvez não no estilo muito latino, foi: gente, eu entendo, vamos botar o elefante na mesa. Eu já entendo que vocês têm um grande problema com o meu vice president. Eu reporto para ele, mas eu estou vendo que isso não vai dar certo. Me diga o seguinte: o que você quer que eu faça, ou que eu pelo menos tente fazer, para que isso seja resolvido de uma forma adequada para vocês. O nosso lado eu vou olhar. E eu sentei com eles, eles ficaram maravilhados. Era a véspera de um feriado, eu fui, a gente fez um workshop, eu tive que passar o feriado lá em Toronto, voltei, fiz a mesma coisa na Inglaterra, e na verdade o que eu fiz foi entender que o go-to-market de corporate estava totalmente diferente do que eles achavam que tinha que ter feito com o NHS, por exemplo, com o Ministério da Saúde no Canadá. Depois eu entrei na parte financeira, obviamente, que dói o bolso, eles falaram: gente, não adianta ler o memorando estratégico do seu VP, a gente está perdendo dinheiro fazendo isso, a gente está em conflito com as nossas cotas. Basicamente eu entendia o dilema deles. Obviamente eu reportava para uma outra diretoria, mas o que eu fiz basicamente foi trabalhar aquele modelo e, eventualmente, com a ajuda do meu chefe, levar ele para o CFO, para que ele entendesse por que aquilo ali não ia dar certo. E aí eu fiz algumas recomendações, não foram aprovadas 100% delas, mas muitas delas foram feitas. Foi um processo muito meticuloso, porque realmente trocar de compensation na Microsoft é uma coisa complexa. Mas, basicamente, resumindo a resposta para você, eu fui no bebedouro direto e disse: gente,
isso aqui está fadado ao fracasso, me explica logo o que você precisa, não garanto que eu vá conseguir, mas eu vou tentar arquitetar uma solução. Então, eu não perdi os 3 meses que o meu colega perdeu tentando resolver de outras formas, eu fui e falei, ou a gente vai resolver, ou a gente diz que não vai fazer, e acabou. E deu certo. Levou 6 meses, a gente ganhou prêmio, recorde de tempo de lançamento, mas, de novo, ir direto ao ponto. Eu entendo que são essas questões, eu entendo que vocês não se entendem e não estão na mesma página. Me diz o que eu posso fazer para ajudar. Basicamente, foi esse o approach. Então, pegando o gancho nisso, quer dizer, nesse sentido, a governança, agora entrando na governança de uma Exato. empresa global, ou que está num processo de internacionalização, ou na governança de uma empresa que quer ser global no futuro, esse não seria um gargalo? Quer dizer, o que vocês acham que tem que ter na governança conselheiros com experiência global para avançar? É interessante isso, não é? Como que você enxerga o papel da governança? Vocês enxergam o papel da governança nesse processo de globalização? Gustavo, Beni, quem quiser falar primeiro. Olha, a questão dos conselhos é assim importantíssima. Até assim, a gente confessa que nós, de novo, a gente demorou um pouquinho mais do que eu gostaria. De novo, olhando para trás é fácil dizer, né? Na construção dos comitês, hoje a gente tem uma governança, comitês estruturados, com conselheiros independentes em diversos temas. Um deles, estratégia e expansão global. Então, nós temos um comitê só sobre isso, né? E tem nos ajudado muito a trazer ideias e testar conceitos e fazer provocações que antes a gente estava meio que seguindo somente o nosso instinto digamos, onde os números estavam apontando algumas coisas, sem trazer ideias e provocações de fora, coisas que já foram testadas, que a gente, né, aquela coisa, o empreendedor, ele, né, tem os benefícios, mas também a gente acaba criando certos vícios como empreendedor digamos assim, não nos ajudam, né? E a questão de criar comitês e trazer pessoas independentes de fora, com outras visões, com experiências, tem nos ajudado demais. E a governança, sim, na questão de estrutura, é muito importante ter certas áreas que são áreas que vão atender o business como um grupo, como uma visão global, a parte de estratégia, a parte de recursos humanos, que a gente chama aqui de people and culture, né? A questão de back office, como eu falei para você já, absolutamente fundamental, né? Um back office que tenha não só os sistemas, mas times. E aí a gente, por exemplo, eu tenho dentro do RH, dentro do back office, dentro da estratégia, eu tenho uma pessoa, pelo menos dentro de cada um desses, que é dedicada para a EMEA, que trabalha somente para o nosso time. Então, assim, a pessoa que tem uma questão de recrutamento, de seleção, de desligamento, que é um processo bem mais delicado, digamos assim, precisa de mais atenção do que a maneira como a gente faz no Brasil, questão de regulamentação e tudo mais. Essa pessoa nos atende aqui e atende também como um parceiro local para entender que a gente está dentro da regulamentação, que a gente está fazendo a coisa dentro do processo correto, tudo mais. Então, uma questão de uma estrutura que tenha nas áreas estratégicas, nos temas que são comuns a todos os negócios em todas as regiões. Esses times eles têm que ser times globais que trabalhem nos horários na língua local. O Beni falou, né, a questão do horário tem que ser, o cara tem que acordar 5 horas da manhã no Brasil, sim, porque é 9 horas daqui, mas ele para de trabalhar às 2 horas do Brasil, que é também conhecido como nossas 6 horas aqui do Reino Unido. Então essa questão da língua, o cara tem que ser realmente excelente na língua, mais ou menos não serve, né? Isso a gente teve esse aprendizado também, de ter uma tolerância demais com pessoas que falavam inglês bom, e inglês bom não resolve, pelo menos no nível de trabalho e de excelência que a gente procura, no tipo de serviço que a gente tenta prestar, o inglês bom não resolve, tem que ser um inglês excelente, né? Mas enfim, essa para mim é a visão de governança e de estrutura que tu precisa para poder ter uma plataforma de crescimento. Beni? Em adição ao que o Gustavo falou, eu, talvez dar 2 exemplos para contrastar. Eu falei um pouquinho sobre Microsoft, eu posso dar outro exemplo, mas mudar um pouquinho de contexto, né? Quando eu criei essa pós-aceleradora e micro VC no Brasil, que era o parceiro da Microsoft Ventures, foi um projeto que foi aprovado pelo Rolando Ayala, que era o Senior Vice President de Emerging Markets, com o Tsari Weisfeld, que era o gerente geral da parte de startups da Microsoft, que é um israelense global. Foi um processo em que a governança foi uma das partes que mais doeu, né? E eu não vou entrar em todos os detalhes agora pelo tempo, mas uma das coisas que foi uma grande lição para mim, e aí toca em muitas coisas que a gente falou aqui, primeiro, né, esse mix de startups com venture capital, com corporation, a gente tinha, por exemplo, alguns dos meus investidores eram a própria Microsoft, a Qualcomm,
Qualcomm Ventures, então a gente tinha o Qualcomm Ventures na América Latina, tinha o peer dele, que era o Qualcomm Ventures de Israel, e eu comecei a investir na América Latina, depois eu fui investir em Israel. Então, existiam várias questões, de novo, não diria conflitos de interesses, mas beirando a isso, ou seja, questões de pessoas, por exemplo, que eram board observers, né? E como o nome diz, deveriam observar, que eram as pessoas que mais falavam na reunião. Bom, eu sou observer, porém, e aí abria aquela lista chamado Can of Worms, né? E aí eu olhava para o presidente do conselho e falava, bom, é para fazer o que com a sua observação, né? E tal. Então, assim, estou dando exemplos assim que chegam a ser um pouco engraçados, né, depois do fato, mas honestamente eu passei um certo pesadelo naquela época como CEO da empresa, porque a gente tinha 5 conselheiros com backgrounds muito diferentes, com participações muito diferentes, com visões muito diferentes. Então você equacionar aquilo ali de novo, né? Sempre tentando daquele jeitinho brasileiro, de agradar todo mundo, nunca ia dar certo. Como é que a gente né, deal with the elephant in the room? Né? Aliás, o curso mais interessante que eu fiz na Microsoft chamava Having Tough Conversations. Né? Ninguém quer ter aquela conversa difícil, mas tem que ter, né? Porque acabava, e cada um ficava meio bravo, aí eu tinha que falar one-on-one com todo mundo para acalmar os ânimos. Então, assim, é muito importante a gente ter esse perfil, de novo, de stakeholder management, quer seja no exemplo que eu acabei de dar, que eram conselheiros formais, quer seja no âmbito do programa que eu criei para o Azure, onde eu tinha muitos stakeholders, eu tinha o Senior Vice President da Microsoft Global, que era um francês, eu tinha um parceiro, eu tinha os pessoal dos 5, 6 países que estavam no programa, americanos, holandeses, franceses, etc. Então, na verdade, eu tinha que acordar às 6 da manhã, Gustavo, e tinha que estar online de novo meia-noite para poder fazer todos os calls e resolver os issues. Mas só para fechar, a razão porque eu fazia isso e porque o programa deu certo em 10 meses foi a gente tinha um mega, não só, back office analytical que põe a luzinha vermelha, amarela e laranja, mas era uma metodologia de como é que a gente endereça esses issues o mais rápido possível. E aí, de novo, não adiantava ser gentil e ficar com medo de irritar alguém. Eu tinha 1 ou 2 pessoas me apoiando, e a logística era, olha, a gente tem um issue, tem tal prioridade, se o fulano não responder, a gente vai acionar o chefe dele em 24 horas, se o chefe não responder, a gente vai acionar o chefe dele em 48 horas, e talvez nem todo mundo me amou naquele programa, mas o programa ganhou o prêmio de melhor programa no programa de parceiros mundiais da Microsoft. Quer dizer, talvez eu fiz alguns grandes amigos e alguns inimigos, mas não, era a questão, não dava para... E tinha questões sensíveis, né? A França era o pior país no coisa, e o pessoal vai irritar o cara é francês, eu falei, paciência, né? Então vamos falar com ele, porque se continuar assim, tem que tirar a França do programa. Então, lidar com esses issues, de novo, requer um pouco de sangue frio, um pouco de coragem, e, de novo, né, algumas pessoas brincavam comigo, pois isso é um career limiting movement, né? Você vai tirar a França, todo mundo lá é francês. Bom, a gente acabou não tirando a França, mas eu tive uma conversa muito boa com o CIO de uma empresa francesa, que me explicou exatamente porque o programa não se aplicava à França, e, entre outras razões, só para simplificar, eles não gostavam de falar inglês. Eu falei, puxa, que legal, você podia ter me avisado isso há 10 meses, a gente não tinha te incluído nesse programa, tinha feito um programa separado para a França. Mas, de novo, são essas nuances que fazem você perder horas, dias, semanas, meses, que são muito preciosos, e às vezes você não tem como recuperar esse tempo perdido. Então, sempre botar esses issues heads-on, né? De novo, ask for forgiveness, don't ask for permission. E uma das coisas que, pegando agora, falando de uma outra área extremamente dura, que é a captação de investimentos no exterior, né? Quando você está expandindo a sua empresa para o exterior e vai para uma captação que exige muitas vezes muitas adaptações, né? Como é que é captar dinheiro fora do teu país, fora do Brasil? Como é que é esse processo? O que que você tem que ter como no core para poder participar desse jogo internacionalmente? Eu acho que aí eu passo para o Beni. Longo tópico para Eu 30 segundos que a gente tem, talvez, ou um pouco mais, mas talvez, de novo, para responder com alguns exemplos reais, para não ficar muito teórico. Eu fui advisor de algumas empresas aqui em Israel, que estavam se internacionalizando. Eu levei algumas para o Brasil, algumas para outros locais no mundo, e muitas eu ajudei a fazer o fundraising, né? Algumas das coisas que foram meio óbvias nesse processo de aprendizado, a primeira de novo, ter
entendimento do timing, né? Por exemplo, o israelense não tem paciência. O israelense falou com você hoje, amanhã ele vai te ligar, cadê o e-mail? Você não respondeu, né? E, de certa forma, eu já virei israelense nesse aspecto. Agora, em outras culturas, né? O próprio Brasil, muita gente se fala, passa 2 semanas, saiu de férias, foi para não sei para onde e tal, e é mais ou menos aceitável culturalmente, em outros países não é. Então, a primeira coisa é ter esse alinhamento de expectativas, qual é o timing de resposta, qual é o processo decisório, né? Eu acho que, por exemplo, pelo menos as organizações que eu trabalhei no Brasil, sem citar nomes, são um pouco, tem uma governança muito boa, mas boa ao extremo, ou seja, acaba ficando muito lento o processo, meses e meses para se homologar um fornecedor, etc. Tem um lado bom e tem um lado muito vagaroso, que às vezes uma empresa internacional vai perder a paciência, ou um investidor. Então, esse tipo de questão. E aí, de novo, né, eu olhando do outro lado, né, eu fui advisor de corporações no Brasil e de startups em Israel e vice-versa. Quando você olha o brasileiro com um investidor americano, por exemplo, se você tem uma reunião hoje, o cara está esperando que ainda hoje à noite ele vai receber um e-mail com tudo que ele te pediu no meeting, né? Mais tardar amanhã de manhã. Então, se esse e-mail tardar ou não for completo, você vai começar a ter problemas. Então, de novo, tem uma longa lista aqui, mas acho que o sumo da questão é entender culturalmente qual é a expectativa, deixar tudo muito claro e transparente, porque eu garanto para você que qualquer que seja, Noruega com Brasil, Israel com Estados Unidos, vai ter um gap enorme, e é bom você saber esse gap no primeiro dia, porque depois gerenciar as expectativas e as frustrações fica bem mais complexo quando o processo está mais avançado. E aí a questão do trust, né? No final do dia, a gente está fazendo um business com todos os seus analistas financeiros. Você olhou para aquela pessoa no olho e você fala, puta, eu confio nessa pessoa. E se você acha que ela não responde adequadamente, você já vai ter um grande question mark ali no seu notebook, né? Perfeito. Perfeito. Gustavo, você quer fazer algum comentário? A gente está nesse processo, né? A nossa captação, por enquanto, foi só com bancos e no Brasil. Então, a gente ainda não começamos a captar fora, apesar de que existe sim um plano para fazer isso. Estamos nos estruturando e, como eu falei, com a governança, comitês e tudo mais, estamos nesse processo. Dos temas do curso que nós vamos dar fala exatamente sobre as técnicas, não só com VCs, mas também com grants, né? Eu queria, bom, para mim, eu acho que a gente já cobriu uma boa parte, dentro do tempo limitado, um pouco do que é a realidade de empresas que vão para o mundo fora do seu país de origem, né? E eu queria abrir para perguntas, se houverem perguntas, por favor, coloquem aqui no chat, ou eu não sei se nós temos o microfone aberto, ou, Mônica, como normalmente Olha, fazemos? normalmente, nada é normal, porque eu acho que cada situação é diferente, então, assim, se alguém quiser levantar a mão aqui e colocar uma pergunta, acho que a gente está num ambiente seguro. A gente gosta de passar isso para os alunos aqui, a escola é o lugar onde a gente pode fazer todas as perguntas que a gente quiser. Esse é o momento, não tem pergunta certa, nem pergunta errada, nem pergunta boa, nem ruim. Então, o Mauro já quer fazer uma pergunta, vamos lá. Só vou pedir para vocês serem breves para dar espaço para as pessoas e a gente sempre pode voltar aí para, né, mais no final, mas para dar espaço para todo mundo que quiser. Quem quiser fazer uma pergunta dele já pode ir levantando a mão, vão pensando aí nas perguntas para a gente ir já fazendo uma filinha. Vamos lá, Mauro. Bom, primeiro, excelente aula, eu agradeço muito aí as informações, os ensinamentos. Como é que funciona a transparência no fundraising? Por exemplo, um banco ou um investidor compra 10% da minha empresa por 10 milhões. Aí vem outro e eles talvez tenham algum problema de concorrência, alguma diferença ideológica, não sei. Eu preciso divulgar quem são os investidores, quem tem interesses na minha empresa, de um para outro? Eu posso tentar responder se quiser rapidamente. Copiando a Sandra aqui, cada caso é um caso, mas não ser evasivo. Existe acho que tem alguém que tirou do Milton. Existe um fine balance entre transparência e privacidade, logicamente. Eu diria que sem violar qualquer cláusula contratual que, obviamente, você tem, ou qualquer agreement, mesmo que seja verbal, que deve ser honrado. Tirando esses casos, quanto mais transparente você for, é melhor. Tá? E aí, de novo, a questão cultural, sem querer generalizar, mas generalizando, eu acho que
várias das culturas aqui sem nomear, mas talvez na América Latina, seja, alguém mencionou aqui o Uri Levine, eu conheci o Uri Levine em alguns eventos aqui em Israel e também no South Summit em Porto Alegre. O israelense ele tende a ser muito mais transparente e direto nas respostas, né? Claro que tem certas coisas que são mais sensitivas. No Brasil, muitas vezes, mas por que disso, né? O Uri, para quem viu recentemente, anda com aquela camiseta do Fall in Love with the Problem, not with the Solution, né? Então, ele está nesse mode aí, do livro dele, os workshops. E aqui, então, resumindo, é muito importante, e eu, como investidor, agora falando, colocando o meu chapéu de investidor, muitas vezes você chega para uma startup e se o empreendedor não é ainda um serial entrepreneur, que já passou por esse processo várias vezes, ele vai ter, especialmente o brasileiro, porque em Israel falhar é um orgulho, tá? A gente tem um evento, desculpa que é o nome do evento, chama-se Fuck Up Nights. Tá? As pessoas entram em fila, 300 pessoas, para ir de noite, de graça, se expor, deixar a criança em casa e ir lá se expor no palco, um CEO, para contar, desculpa a palavra, todas as cagadas que eles fizeram. Tá? Puta, eu fiz uma campanha de marketing, deu tudo errado, isso aqui. Isso, se você pensa bem em termos de América Latina, cara, você tá louco, eu vou perder meu tempo para contar o quanta besteira eu fiz. Em Israel, o cara que conta isso, ele é mais valorizado, porque significa que ele já aprendeu com os erros dele, que ele é capaz de lidar com situações complexas e evoluir. Na América Latina, isso é considerado um vexame. Esconde isso embaixo do tapete, porque eu nunca mais vou ser, minha reputação acabou porque eu errei. Né? E isso é uma coisa muito ruim. Estamos falando de investidores estrangeiros, dois exemplos só para ser bem pragmático por causa do tempo. Primeiro, eu pessoalmente sempre fazia. Quais são os seus maiores competidores? Péssima resposta. Tem um. A gente é único. A gente é putz, não quero investir. Tá? Porque, primeiro, ou você não conhece o mercado, ou se de fato você está certo, você está provavelmente num mercado terrível, porque ninguém teve essa ideia de entrar, de 8 bilhões do planeta. Você, mesmo sendo Einstein, você teria algumas pessoas na Ásia ou em outro lugar do mundo que você não conhece que estão tentando isso. Então, essa é a primeira resposta. E a segunda é ok, e aliás, muito bom às vezes falar I don't know. Ok? É muito comum, o investidor vem, o cara não tem o pitchzinho dele todo preparado, eu também fiz isso no South Summit, a gente ficou entre os top 10, mas o jurado, um deles me perguntou um negócio que, sei lá, por mais que eu tinha experiência, não tinha uma resposta muito boa. Eu falei para ele, I have to check, can I get back to you? Ok, no problem. Então a gente não precisa ser o dono da verdade, não precisa saber tudo. Agora, o que você não pode é make up bullshit, né? Não começa a falar um troço que você não sabe, porque na hora o cara começa a inventar uma coisa para a Microsoft, putz, eu trabalhei lá 15 anos, quando eu escutar aquilo, eu vou fazer um X, vou dizer, putz, cara, tem a menor credibilidade. Então, eu não sei, não conheço melhor o modelo da Salesforce, mas boa pergunta, eu vou pesquisar e posso retornar para você amanhã por e-mail. Então, são duas coisas assim que só como exemplos que ficam aí. Alguém tem Obrigado. mais alguma pergunta? Não, mas eu tenho uma observação para fazer. Muito, muito bacana a sua pergunta, e Beni, muito, muito bacana também a tua colocação. Uma das coisas que a gente vê aqui na FIA, o nosso programa, o Progesa, ele cuida dentro da FIA das áreas de inovação e sustentabilidade, como eu falei logo lá no começo. Então, a gente tem alguns cursos, nossos MBA de inovação, a gente tem muitos cursos em company, é um MBA voltado para inovação e empreendedorismo. E nos nossos cursos de sustentabilidade, os nossos programas, a gente traz um módulo importante aí de inovação e empreendedorismo, justamente para que esse ecossistema, digamos, a comunidade da sustentabilidade, incorpore essa visão de inovação e empreendedorismo para a gente poder solucionar, né, esses grandes desafios da crise planetária, como a gente gosta de chamar nessa área. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é realmente incorporar o erro como parte do processo, né? E aí eu acho que você trouxe, isso já é muito comum em todas as áreas que não estão ligadas à inovação, e eu acho que no Brasil é mais ainda, né? No Brasil a gente sente mais dificuldade a a incorporação do erro um crescimento, né? É um desafio muito importante. Mas assim, eu acho que isso é transversal em outras áreas, né? Em outros lugares das grandes corporações que não estão com esse mindset de serial entrepreneur, né? De startup, scale-up, quer dizer, que já tem esse histórico, né? Essa trajetória. Então, o meu desejo é que você pudesse dizer isso, a gente pudesse dizer isso para todo mundo em todos os lugares, porque eu acho que esse é um desafio que a gente tem
enorme, né? E culturalmente no Brasil ainda mais agravado. Não sei, Gustavo, você está balançando a cabeça? Você também sente isso? É, Sinto, sinto sim. legal. E isso impacta na gestão das empresas, né? A questão de você esconder erros e esconder, não assumir determinadas ações acaba impactando em decisões erradas, né? Então, por isso que é muito importante a transparência, né? E ter uma ética nos negócios também. Eu vi até que tem uma estudante aqui no COL que estuda ética nos negócios, né? Que é uma das pautas, sempre foi importante, mas cada vez mais, nos dias de hoje, ela aparece como uma, um item fundamental na própria contratação das pessoas, na atitude das empresas e também e que acaba gerando estruturas mais transparentes, necessidade de termos estruturas mais transparentes, né, na gestão dos negócios mesmo. Então, eu acho que isso é fundamental como valor de uma empresa, né? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tudo resolvido? Tá todo mundo mestre já. Já podemos Exatamente. Tá distribuir o ótimo. certificado. Então, tá bom. Mônica, você quer encerrar ou como que fazemos? Eu acho que se a gente. Eu estou olhando aqui no chat ver se tem alguma coisa que a gente não pescou. Fora a recomendação para o Gustavo de Barcelona. Olha, se você for abrir em Barcelona, você avisa aqui que, né? Eu e a Sandra vamos a gente vai te visitar lá, né? Você também, Beni. Vamos lá para Barcelona. Enfim, não, mas é muito bacana. Gente, então, eu acho que hoje vocês tiveram aqui um glimpse, né? Um teaser do tipo de discussão que vocês vão ter no nosso curso. É um curso novo. Normalmente, como eu estava dizendo, os nossos cursos aqui na FIA, eles estão voltados para um empreendedor que está no estágio mais inicial, gente que vai fazer o primeiro empreendimento, né, a sua primeira startup, pessoal de inovação, de grandes empresas, a gente trabalha muito esse ecossistema. Mas eu acho que esse perfil, assim, esse cruzamento, né, que esse curso aqui permite de startups que já estão num estágio mais maduro, mais avançado e que estão prontas, acham que estão prontas ou querem se preparar para essa expansão global, vai ser uma oportunidade única, muito importante. Nós estamos começando a construir essa comunidade. Eu diria que mais do que um curso, vocês vão ter acesso a muito networking. A gente está trazendo grandes hubs aqui no Brasil para participarem junto com a gente. O line-up aí dos professores é do nível que vocês experimentaram hoje. Então, é uma iniciativa nova aqui no nosso programa, esse curso. Assim, um agradecimento especial à Sandra, que trouxe essa iniciativa aqui para dentro da FIA. E a gente espera ver vocês ali, porque é uma construção. Eu acho que a gente está iniciando, e também a generosidade aí do Beni, do Gustavo, que estão aqui, eu também estou aqui em Londres, então a gente que está aqui desse lado, de incluir os brasileiros, as pessoas que querem expandir. Aqui vocês vão ter acesso, os nossos professores aqui na FIA, de uma forma geral, e aí o Beni e o Gustavo hoje demonstraram a mesma coisa, eles são novos aqui. Eles têm essa característica, são professores muito acessíveis, eles gostam de interagir, é uma comunidade que está crescendo muito, internacional, não só na América Latina. Então, vocês vão crescer junto com a gente. Então, aproveitem, se conectem. A gente já está conectado no LinkedIn. Agora o Cardone tem uma pergunta. Vamos lá, para encerrar, então, Cardone, que eu já fiz o encerramento, mas. Opa, é que foi uma tentação, estava resistindo até agora, Mônica, mas eu queria trazer uma perspectiva que é a abordagem global sensacional, as contribuições do Gustavo, do Beni, da Sandra, tua, mas eu queria trazer a perspectiva de alguém que não é brasileiro, mora 32 anos no Brasil, e quanto eu já apanhei dentro da região. Eu atuei várias vezes na região, então toda essa perspectiva ainda no Brasil. O Brasil é um país com uma expansão geográfica continental e muitas vezes essa diferente perspectiva que o Gustavo, que o Beni, que a Sandra trouxeram, acontece até dentro do Brasil. Então,
o brasileiro já tem um laboratório feito que vai ajudar muito para aqueles que puderem fazer parte dessa abordagem tão bonita que estão trazendo. Parabéns, era só isso. Obrigada, obrigada. O Brasil são muitos Brasis, né? São muitos Brasis. E, na verdade, a ideia do curso é trazer um pouco mais profundamente a questão do global mindset mesmo, né? E aí, quando a gente fala de global mindset, é a integração entre diferentes perspectivas, diferentes culturas, sejam elas locais ou internacionais. É você trabalhar tendo por plataforma de expansão do seu mercado o mundo, né? Então, e isso traz muitas oportunidades para empresas, para negócios, para o desenvolvimento local, e é uma das coisas onde o Brasil ainda, na parte de serviços especialmente, é muito, muito carente, embora tenha um potencial enorme. Então, é nesse sentido de poder complementar e trazer para os empreendedores daqui a perspectiva e a noção de que, yes, you can. E as idiosincrásias, né? Exatamente. Obrigado. No fundo, o que a gente está buscando foi o que o Beni falou, é a confiança, é o trust, né? Então, independente realmente do lugar, se a gente quer confiar nas pessoas, as pessoas querem ser confiadas, elas querem confiar na gente também. Então, esse é o basic concept, né? O underlying concept aí, eu acho que é o mais importante. Então, mas não é fácil, como a gente escutou hoje, não é fácil, né? Tá bom. Então, tá. Obrigada, Beni. Obrigada, gente. Muito obrigada e nos vemos nas aulas. Muito Até lá, obrigada, gente. Pessoal, Gustavo. obrigado, hein? Todo mundo, Pode. obrigada pela participação.